Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo de notícias de arte e cultura. Hoje não ia ter vídeo de arte e cultura, de notícias, porque a gente está fazendo a cada 15 dias. Mas aconteceram algumas coisas que eu considero que são bastante relevantes para serem ditas. A primeira delas é que ontem, eu tô falando ontem porque hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto, a gente teve a perda de um dos grandes artistas brasileiros, o Paulo José. Ele morreu em decorrência de uma pneumonia, não foi de Covid-19. Ele já vivia há muitos anos com o mal de Parkinson, que afetou bastante o trabalho dele como ator, a sua vida pessoal, enfim. Então eu queria deixar registrado aqui os meus sentimentos em relação a esse artista, e eu comecei a dar uma olhada para dar uma relembrada na carreira dele. Tem muita coisa bacana que esse homem fez, ele é de extrema importância, e por isso que eu resolvi que vai sair um vídeo bastante especial sobre ele, numa pequena homenagem que farei, não sei quando vai sair, mas muito em breve mesmo. Mas quero aqui aproveitar e mostrar para vocês alguns dos trabalhos importantes e marcantes que ele fez na vida dele. O primeiro filme que ele fez foi em 1966, que ele estreou no cinema com o filme O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade. Ele teve um segundo personagem no cinema, que foi no filme Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira, em 1966. Ele também viveu o importantíssimo personagem Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade, no filme do Joaquim Pedro de Andrade, em 69. Ele também fez muita novela. Um personagem marcante da vida dele foi o pai de uma família de ciganos em Explode Coração, em 1995. Ele fez um filme em 2011 com a direção do Selton Mello. O filme chama-se Palhaço. É um filme muito bonito, muito tocante, muito sensível. Uma outra perda que eu acabei de saber foi a morte do Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira morreu em decorrência da Covid-19, ele já estava internado fazia alguns dias já. Uma outra personagem importante da nossa história dentro da televisão brasileira, personagens super marcantes. Ele também fez cinema, fez filme do Glauber Rocha. Aliás, faz 40 anos esse mês da morte do Glauber Rocha. Eu fiz até um vídeo indicando 5 filmes contra a barbárie, que eu indiquei filme do Glauber Rocha, então vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. E o que me impulsionou muito a fazer esse vídeo hoje fora de data é que saiu o teaser do novo filme do Almodóvar, chamado Madres Paralelas, que é um filme que vai contar a história de maternidade, é um filme com a Penélope Cruz, maravilhosa. E junto com esse teaser também foi anunciado, foi publicado o cartaz do filme, que é uma espécie de um olho, a pupila, seria um seio feminino com uma gota ali de leite caindo. Esse trabalho foi produzido pelo desenhista gráfico, que é um desenhista espanhol, que é o Javier Jaén, não sei se é assim que fala o nome dele, e ele é um dos mais reconhecidos desenhistas da Espanha, e ele já apareceu em muita publicação importante no The New York Times, no Washington Post, New Yorker e várias revistas internacionais. Ele faz um trabalho muito, muito, muito interessante. Ele é bastante irônico nos seus desenhos, bastante provocativo nos seus desenhos. E o que acabou acontecendo é que esse pôster do novo filme do Almodóvar acabou sendo censurado pela plataforma do Instagram, justamente porque é o desenho de um mamilo feminino. Fatalmente, se não fosse um mamilo feminino, fosse um masculino, essa censura não teria acontecido. E eu tava lendo uma reportagem, que é uma entrevista com ele no El País, em que ele fala um pouco sobre essa censura que aconteceu, sobre o Instagram quase ter tirado a conta dele do ar por conta dessa censura. Não se sabe exatamente se é o próprio algoritmo do Instagram que bloqueia, se são as pessoas que denunciam e isso acaba saindo do ar. É bastante espantoso como isso pode acontecer ainda nesses tempos de 2021, quanta censura, quanto pudor, quanto tabu em relação aos corpos femininos. E nessa entrevista ele fala que o seio da mulher só é reconhecido pelo Instagram se é um seio que está amamentando, o seio materno. Agora, quando é fora dessa circunstância, você é censurado. Porém, o intuito do Javier, quando ele fez esse desenho, era justamente falar sobre a maternidade, porque o filme do Almodóvar fala justamente da maternidade, mas como tá ali o seio
somente o seio aparecendo na imagem, eles sexualizaram. E quando eles estavam criando esse desenho do pôster e tal, ele e Almodóvar discutiram que isso poderia vir a ser censurado, mas mesmo assim eles mantiveram a ideia deles, não porque eles queriam causar polêmica nem chocar, mas é porque esse desenho tinha tudo a ver com a proposta artística do filme. E aí eu quero inclusive aproveitar esse ensejo sobre a importância desses debates que a arte sugere pra gente como espectador e indicar um livro que eu li ontem. Na verdade é um pequeno livro, um manifesto curtinho, que você lê assim em 30 minutinhos, você terminou de ler o livro. A leitura é rápida, mas o conteúdo é denso. Que é esse livro aqui, Por uma Arte Revolucionária Independente, que é um manifesto escrito em 1938 no México. Ele foi lançado no dia 25 de julho pelo André Breton e o Diego Rivera. E também teve uma escrita acompanhada do Trotsky, só que ele não aparece aqui como autor desse manifesto também. E aqui ele vai falar sobre a arte, o quanto que ela tem que ser revolucionária, propositiva, como ela tem que ser reflexiva, provocadora. Ele começa, aliás, o livro aqui na apresentação dele, né, que é uma nota da edição, falando: não há de existir uma arte conciliadora. A arte é insurrecionalmente um ato de protesto contra o real. Fica aqui a dica para quem é artista, para quem pensa sobre o mundo das artes, para quem quer refletir e debater sobre esses temas tão importantes. Pelo menos para mim aqui na minha bolha é importante. Tava escutando um podcast que eu acho que chama-se Papo de Segunda, né, que tem a participação do Emicida, do Porchat, enfim, eu tava escutando um específico que é com o Krenak, e tem uma hora que eles estão discutindo um pouco a importância das coisas, o utilitarismo das coisas, né? Falando sobre o livro do Krenak que chama-se A Vida Não é Útil. E quando ele coloca o útil no título, tem a ver com a utilidade do utilitário, do objeto, né? Da coisa. E aí o Emicida fala, né? Ih, os cachorros começaram a latir horrores aqui, lidem com isso, por favor. E aí o Emicida fala que ele tem plena consciência do quanto a arte não é o útil. Ele sabe que a arte não é útil, que se ele tiver um avião e o avião começar a cair, ter algum tipo de problema, não vão perguntar, tem algum artista por aqui? Que vão perguntar por um médico, por um engenheiro, por qualquer outra pessoa, menos por um artista. Então, o artista, de fato, ele não tem nenhuma utilidade na sociedade, nessa questão utilitária, né, do capitalismo, da coisa, da ressignificação como uma coisa que se compra, mas ao mesmo tempo ele tem total importância quando a gente pensa nesses debates sociais e contemporâneos, né? Fui longe, né, minha gente? Mas aqui eu aproveito esse quadro aqui que a gente faz de notícias para debater alguns temas que eu considero que são bastante relevantes. E para finalizar esse quadro de notícias de hoje, eu separei aqui duas notinhas. Semana passada eu comentei que o Gilberto Gil tinha se candidatado, né, oficializado a sua candidatura para a Academia Brasileira de Letras, e agora a Fernanda Montenegro também tornou oficial a sua candidatura. Eu já coloquei aqui em alguns momentos a minha opinião sobre essa instituição, que é uma instituição privada. Sinceramente, não vejo nenhum status na Academia Brasileira de Letras no sentido de, ai, que demais que a Fernanda Montenegro vai ocupar essa cadeira, ou Gilberto Gil, mas eu acho importante informar as pessoas a respeito dos acontecimentos no âmbito das artes e da cultura. Tenho várias ressalvas em relação à academia, eu acho que é um órgão completamente elitista. Podemos até abrir um debate sobre isso num futuro, mais debates, não sei se é tão relevante assim. Eu vi uma notícia que só nesse primeiro semestre de 2021 foram vendidos 28 milhões de livros, e isso representa um aumento de 48,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. E esses dados são parte do 7º painel do varejo de livros no Brasil e foram divulgados pelo Sindicato Nacional de Editores de Livro. Eu acho essa notícia fantástica, pensando que a gente vive um momento extremamente de recessão, e pensar que as pessoas estão comprando mais, lendo mais, isso é maravilhoso, porque nós somos um país que não lê de fato. Mas eu quero reiterar que é bastante importante a gente pensar da onde a gente consome também esses livros. É claro que a gente acaba consumindo muita coisa por esses grandes mercados de venda online, mas sempre que possível, eu sempre reitero a importância da gente buscar comprar das editoras independentes,
das livrarias de bairro, comprar direto com os autores. Sempre que for possível, faça isso, porque é muito difícil a gente viver dentro da nossa sociedade capitalista e ter um consumo consciente, porque todo consumo ele já vem problematizado. Mas sempre que a gente puder fazer uma pequena partezinha para ajudar os pequenos comerciantes, os artistas independentes, a gente faz. A gente se vê muito em breve. Eu tenho muitas coisas para trazer de novidades aqui para o canal. Quero trazer uns vídeos de listas de filmes, quero fazer um de livros também. Vai ter 50 fatos da Carolina Maria de Jesus, vai ter muita coisa. Do Ney Mato Grosso tá confirmado, vai ter, porque eu recebi o livro dele aqui da Companhia das Letras. Enfim, vai ter muita coisa e vamos ver se dá tempo de fazer tudo, né? Porque essa vida tá muito louca. Um beijo para vocês, lembrem-se de apoiar o canal na plataforma do Apoia-se a partir de R$1. Isso me ajuda muito, ajuda a manter esse canal no ar. Desculpem esses cachorros aí, mas a vida é isso, né? Tá acontecendo aqui agora. Um beijo, um bom fim de semana para vocês e tchau!